Olá a todos. Rafael, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, inaugurando essa nova série aqui de conteúdo para Abbots. Primeiro, né, você é um cara que eu admiro muito, então não é à toa que eu fiz esse convite para você. A gente veio trabalhando aí nos últimos 5 anos, pelo menos, de uma maneira próxima, né, em associações, no próprio mercado aí de retail media, onde a gente vem desenvolvendo um trabalho até pouco tempo, agora você está nessa transição, mas você é um cara de referência, né? Trabalhou 20 anos no varejo, por vários papéis diferentes, é um grande desenvolvedor de tecnologia e métodos para essa indústria. E eu queria, né, permitir que a nossa audiência conheça um pouco da sua história, né, como que foi construir uma carreira e valor dentro do varejo, quais são os aspectos que essa indústria valoriza e prioriza dentro da tomada de decisão, né? E aí, conversando um pouco, a gente vai conhecer também quais são os próximos passos. Sei que você está ligado agora a iniciativas de IA, que você está buscando esse próximo passo que toda a indústria está tentando entender como que vai ser muito legal escutar um pouquinho de você. Então, se a gente puder começar conhecendo um pouco da sua história, conhecendo como foi a sua jornada, eu acho que isso vai dar um pano de fundo muito legal para a nossa conversa aqui de hoje. Boa. Valeu, Paulo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, contar um pouquinho da minha história e a gente debater um pouquinho sobre o futuro, principalmente da AI e como é que vai ser, como eu acredito que pode ser o varejo no futuro. Obrigado mesmo. E como você falou, a gente já está aí meio que se encontrando ao longo de 5 anos, né? Ainda mais nessa transição que teve o mercado com relação à mudança do varejo com o retail media. Eu estou no varejo já há 20 anos, mais ou menos. Então eu comecei num comparador de preço, fui desenvolvedor num comparador de preço lá em 2006. Fui o primeiro funcionário desse comparador de preço. Durante um bom tempo a gente tentou competir com o Buscapé, mas é difícil, era muito difícil. O Buscapé tinha uma marca muito forte, Sim. Tinha um capital, estava muito bem capitalizado, apesar do comparador que eu trabalhei também estava bem capitalizado, mas precisava queimar muito caixa para poder crescer. E foi muito duro, assim, a gente ficou 4 anos e meio, foi um baita aprendizado, assim, eu aprendi muito com os fundadores lá na época, são pessoas sensacionais, e eu acabei saindo desse comparador para ir para uma operação de e-commerce. Então eu vi os dois lados, né? Eu vi o lado de canal de mídia, de fornecedor do e-commerce lá atrás, e saí em 2010 para uma operação de e-commerce que foi da Líder Magazine, que infelizmente já também a gente não tem mais. E a Líder era um varejo já muito tradicional, 70 anos mais ou menos, e eles estavam com um mandato de construção do e-commerce. Então, quando eu fui para a Líder, eu fui com o objetivo de internalizar essa operação de e-commerce. Era 100% terceirizado, eles só tinha um time comercial, e é mais ou menos tinha um fulfillment do Ponto Frio lá com o pessoal da eHub. O time comercial comprava o produto, mandava para lá e a eHub fazia tudo. Uhum. E aí chegou-se a um ponto de que, estrategicamente, até para a melhoria do serviço, era melhor internalizar. E eu fui com essa missão de contratar plataforma de e-commerce, contratar RP, contratar todos os parceiros do ecossistema para botar essa operação própria de pé. E foi um desafio muito legal, muito legal. Conheci muita gente nessa época, então fiz a transição de um cara técnico, basicamente técnico, para um cara de produto, negócios dentro do varejo. E contratei Vetex lá atrás, em 2012, foi quando eu conheci o Mariano, o Geraldo, foi super legal. Mas em paralelo tinha aquela vontade de empreender, né? Então lá dentro da Líder surgiu uma ideia de automatizar a operação de e-commerce do lado, olhando o lado da operação de e-commerce e tendo passado pelo lado do canal. Qual era a grande dor entre os dois lados, né? O canal tinha muita dificuldade de receber informação do varejo e o varejo também tinha muita dificuldade de gerar informação para o canal. O Google Shopping estava chegando no Brasil, não tinha ainda Google Shopping, estava na fase de experimentação. Tava todo mundo ainda naquela posição do 1P, né? Do que compra e vende produto, tentando acelerar. 1P, não tinha Google Shopping, tinha que gerar XML, não tinha Marketplace, tinha nada. Sim. E aí foi quando surgiu a ideia de criar um produto que eu não sabia nem que existia, mas veio a ideia e a gente descobriu com os concorrentes. Na época tinha a Langle e a Channel Advisor, que era um Product Feed Management, que era gerenciamento do feed de produto que mandava para os canais. E aí foi quando nasceu a Admatic,
foi minha primeira empresa. A Dematic cresceu super rápido, assim, a gente teve os principais varejos do Brasil como cliente, a gente tinha Magalu, Dafit, Netshoes, Ricardo Eletro, Walmart. Você sindicalizava o catálogo de produtos para as plataformas de mídia, vamos assim dizer. Pegava um único catálogo e distribuía para 32 canais diferentes. Então, era todos os canais de afiliação, os canais de busca, as redes sociais, e foi quando os comparadores. Foi quando a gente cresceu super rápido e a gente tinha a B2W como nosso maior cliente. Aí foi quando surgiu a oportunidade de fazer uma saída para Americanas, lá para a B2W. Legal. E aí foi quando, em 2015, a gente acabou vendendo a empresa para a B2W. E era uma empresa de que tamanho na época? Era uma empresa muito pequena, cara. Assim, a gente tinha, sei lá, 25 pessoas no time. A típica empresa de tecnologia. Típica empresa de tecnologia. Rápida, alto asset crescimento. light, alto crescimento, com um time muito enxuto. E a gente entrou para fazer uma mudança no time de marketing da B2W. Infelizmente, a gente perdeu os clientes que eram concorrentes da B2W muito rápido, assim. Que aí tinha um grande conflito de interesse. E logo, assim, no momento da venda, a gente recebeu uma outra missão do pessoal da B2W, que era a construção do na época, ninguém falava de retail media, era um negócio de ads. É do Americanas Advertising, né? Até Não, antes, B2W, né? B2W Ads. Foi quando a missão era a seguinte: a Amazon tá vendendo ads e a gente quer vender ads. Como é que a gente faz? E aí foram 6 meses de trabalho dentro da companhia de entender quais eram as iniciativas de ads que já tinham algumas coisas que eram feitas. Tinha um time que vendia mídia, baseado no sell-in, e aí... Que é o trade marketing, vamos chamar. Meio trade, junto com o time comercial, e aí tinha um time que vendia busca, e aí marretava na mão na busca, tinha algumas iniciativas específicas, mas não tinha nada que colocasse isso consolidasse num único produto, ou um produto de tecnologia para escalar. E essa iniciativa nasceu com o crescimento do Marketplace. Legal. Como você falou, quando a gente entrou, o Marketplace estava no primeiro ano, logo assim na aquisição. E isso foi 15, 16? 15, a gente vendeu em 15, 16 foi o segundo ano do Marketplace da Americanas. Legal. E era um ano de crescimento. O próprio feed de produtos da Americanas só tinha um P, não tinha 3P. Então a aquisição da Dematic, ela possibilitou o Marketplace a ganhar uma explosão de tráfego comprando mídia nos canais, porque aí o catálogo passou a ficar disponível também no Google Shopping, no Facebook, Instagram, etc. Nos comparadores até. E a gente começou a vender mídia. Então a gente parou também só de comprar mídia e passou a vender mídia de forma estruturada, com produto, com programa. Foi que nasceu o B2W Ads. E aí o B2W Ads cresceu muito, assim, nos anos seguintes, né? Até 2020 foi o ano que eu saí. Acho que tomei a decisão de empreender de novo em 2020. Comecei a olhar, no meio da pandemia, uma outra oportunidade de digitalizar varejos tradicionais que tinham dificuldade de estar no digital. E digital de N formas, não só vender no digital, mas comunicar com o cliente no digital, de comprar de forma digital. E aí foi quando nasceu a Newtail, né? Eu saí da B2W, montei a Newtail. Quase por 5 anos. Eu fiquei 5 anos, exatamente 5 anos na Americanas B2W. Saí para montar a Newtail. A Newtail tinha essa tese inicial de digitalização do varejo. E aí foi quando, mais ou menos no final de 2022, eu e meu sócio, o Gabriel, a gente começou a olhar a tese de retail media. A gente olhou para o passado e viu, cara, tem um negócio acontecendo nos Estados Unidos que não é mais ads, que a gente chamava de ads. Sim. Que agora tem um novo nome, Retail Media. Tá escalando, né? Que tá escalando e não tá mais só concentrado nos marketplaces, que antes era muito concentrado nos marketplaces. Sim. E aí a gente vê players mais tradicionais também vendendo mídia e trazendo dinheiro principalmente da indústria. Porque tanto o Amazon Ads, o Mercado Livre e a gente lá na época de B2W, a tese inicial era venda de ads para os sellers. Como é que eu possibilito um seller que está entrando no marketplace a ganhar relevância, sendo que ele acabou de entrar no marketplace, ele não tem nenhum tipo de score, ele não tem histórico de venda, não tem nada. Como é que ele inicialmente ele consegue ganhar espaço para poder criar esse histórico? E aí quando a gente, lá dentro da Americanas, a gente percebeu que tinha uma oportunidade de trazer esse dinheiro da indústria. Óbvio que tinha uma briga entre o trade marketing, né, dinheiro que já está indo pro comercial, como é que a gente
mudava a narrativa e mostrava que retail media é diferente de trade market. Trade market você está anunciando o produto e está botando dinheiro no produto. Retail media você está buscando um consumidor e está trazendo uma audiência. E aí foi quando a gente pivotou a Newtail para esse produto de retail media. Ao invés de ser single publisher, a gente vai ser uma plataforma multi-publisher. E a gente vai possibilitar o varejo a ter a sua própria unidade de mídia e monetizar o seu próprio tráfego, e a gente para de ser um centro de custo para o varejo e vira uma linha de receita. E, cara, foi sucesso, assim, acho que a gente acertou na... pioneiros na América Latina, né? A gente, essa ideia do pioneirismo, ela não foi sem querer, ela foi bem pensada, assim, foi intencional. Intencional porque a gente viu esse movimento acontecendo lá fora. Foi mais ou menos na época que a gente se conheceu, conversou. E a gente pensou o seguinte: esse negócio vai acontecer na América Latina, vai acontecer no Brasil. E eu acredito que a gente tem a condição de ser o grande puxador da agenda e se tornar a grande referência de tecnologia nesse setor. E a gente, de forma intencional, fez um trabalho ao longo de 2023 e 2024 para se tornar esse cara. E aí foi quando aconteceu lá a aquisição, a Vetex. A gente se juntou, foi um negócio ótimo, até para o crescimento do negócio. Sim. E, cara, como é que é essa jornada da construção da tecnologia, né, para criar novas frentes de negócio, né, nesse contexto no varejo, mas poderia ser aplicado a outros tipos de negócio? Como que você entende que é essa jornada de identificação da oportunidade, estruturação do projeto e financiamento de iniciativas de tecnologia como que você construiu, né? Porque obviamente que tem toda, né, para quem é mais envolvido no mundo de startups, entende um pouco dessa jornada, mas talvez conseguir ter clareza do que de fato gera valor consistente no tempo versus só uma boa ideia, porque boas ideias a gente tem toda hora. Tem toda hora, né? Mas conseguir identificar qual que é o caminho que de fato cria valor no tempo, né? E construir um produto que consiga captar esse valor e transformar isso numa receita recorrente, que é, na verdade, a fórmula de sucesso de qualquer negócio. Como que você acha quais são as etapas ou os aspectos que quem está buscando empreender ou construir um negócio dessa maneira precisa se apegar como fundamentos antes de fato, colocar muito dinheiro, antes de colocar no all-in, como vocês, né, na sua história você fez pelo menos 2 vezes, né? Primeiro lá com a Admatic, depois com a Newtail. Quais são os critérios que você utilizou, né, e que poderia inspirar outros empreendedores na hora de identificar para criar esse valor real do negócio? Boa. Acho que o principal, o critério inicial, assim, antes de qualquer coisa, é você identificar uma dor. E é independente do tamanho, assim, eu acho que identificar uma dor já é o primeiro passo. Na época de Admatic já foi uma dor, então eu passei por essa dor. Eu, na época de comparador, eu tinha uma dor de capturar os dados do varejo para manter o comparador de forma atualizada e atender melhor meu consumidor, meu cliente. Então, o cliente que entrava no comparador, ele queria saber se o produto estava com preço certo e tinha estoque. Se ele clicasse no anúncio lá e fosse para o varejo, tá com preço diferente ou o produto está sem estoque, ele ficava frustrado. E aí ele parava de usar o meu produto, porque ele precisava comparar. Se ele compara o preço tem que ser real. Sim. Então, essa era uma dor. A outra dor do varejo acabava sendo meio que a mesma. Para eu poder maximizar a minha venda ou ter uma taxa de conversão boa, eu preciso que meus produtos estejam atualizados no canal, porque eu estou botando dinheiro nesses canais. E na época o comparador de preço ele não era por CPA, ele não era uma comissão, ele era por clique. Então se eu pago o clique no anúncio e o anúncio não vende, eu estou jogando meu dinheiro fora. Sem dúvida. Então tinha um incentivo dos dois lados nessa dor. E a Admatic ela nasceu para resolver essa dor. Então já é uma dor grande para os dois lados. Eu acho que o segundo passo em cima de você identificar a dor é o quão grande é essa dor e o quão grande é o mercado que essa dor está inserida. Então a gente, de certa forma, acertou meio sem querer na Admatic, porque a gente não tinha experiência para isso. Então, a gente sabia da dor, mas não sabia o tamanho da dor. Mas era uma dor do consumidor, né? Era uma dor de todo mundo, do consumidor, do varejista, do varejista, do canal, todo mundo tinha essa dor. E acabava refletindo no consumidor.
E era uma dor grande. E aí depois vinha a identificação seguinte, o quão grande ela é. Para os grandes varejistas, ela é gigantesca. Para o pequeno varejista, era tão grande assim? Talvez não. Tanto que o nosso produto acabou ficando muito enterprise e a gente teve uma limitação de crescimento. Entendi. Porque a gente teve um teto de crescimento. Então, para crescer a Dimatic mais do que ela poderia crescer, eu tinha que achar novas dores. Essa era uma dor razoavelmente pequena. E você entende que essa dor era pequena para os varejistas regional, vamos assim chamar, porque o negócio dele e continua sendo, né, muito pautado no mundo físico, ou porque de fato o produto não conseguiu captar uma dinâmica secundária do mercado, enfim, como que você acha que foi esse divisor? Acho que tinha um pouco de tudo, assim, o que foi a grande mudança para a Dimatic que a gente conseguiu sair antes dessa mudança? Que para os varejos menores ele tinha um catálogo ou um inventário muito menor. Então não era uma dor de quem tinha, por exemplo, a Americanas tinha 1 milhão de produtos para poder gerenciar isso. Então o cara que tinha 100 produtos, ele não tinha dor de usar um sistema de gerenciamento de catálogo. Sim. Então ele conseguia fazer isso de forma mais manual ou de forma um pouco mais segregada. E os varejistas, como você falou, que não estavam no digital, eles acabaram entrando no digital via marketplace. Então ele não tinha essa dor. Foi anterior. Foi pré-marketplace. Então, a partir do momento que o marketplace surgiu, a dor do gerenciamento de catálogo, ele meio que morreu. E ficou restrito aos grandes, e os grandes construíram suas próprias plataformas. Então, a gente teria que se reinventar também. E esse é um outro ponto, o quão grande é essa dor e o quanto que isso pode gerar de resultado pro negócio que você está fazendo. Porque, no final das contas, você tem que gerar receita. Sim. Até para você crescer, contratar mais pessoas e, no final das contas, construir algo relevante. Na Dimatic a gente aprendeu a forceps. Na Newtail a gente conseguiu construir uma tese que tinha uma dor muito grande durante a pandemia, que era vender via WhatsApp inicialmente, para um mercado endereçável gigantesco, mas que com o fim da pandemia essa dor começou a parecer pequena. Sim. Porque os varejos, quando a gente começou o varejo alimentar, passaram a não sentir tanto essa dor, porque eles não queriam ter uma operação de delivery. Então eles terceirizaram isso para principalmente iFood e Rappi, acho que muito mais o iFood, que aí dominou esse mercado, porque ele fazia um end-to-end, desde a captação do lead até a venda e a entrega na casa do consumidor. Sim. E o varejo não quer essa complexidade, já é muito complexo vendendo físico, e aí o custo de fazer o delivery ficou muito alto. Então o Retail Media veio para resolver uma outra dor, que era, poxa, o varejo tem uma margem muito apertada. Sim. A indústria não tem a condição de controlar o sellout do varejista, porque depende de um monte de gente no meio do caminho. Sim. Então, o Retail Media ele veio para resolver a dor do varejo, de melhorar a rentabilidade, e da indústria de conseguir controlar um pouquinho, ou ajudar o varejista a vender melhor. Né? E você acha que o Retail Media, né, ou, enfim, a mídia em geral, né, porque os dois negócios, no fim do dia, foram relacionados à mídia para aceleração né, do alcance da mensagem daquela oferta num ecossistema mais amplo que extrapolasse o próprio canal, vamos assim dizer, né? Você acha que hoje, né, o produto de mídia de varejo, ele compete com um produto, ele é comparável com um produto, né, de um buscador, comparado com um produto de um jornal, comparável com um produto de televisão, em termos de atratividade, alcance e cobertura, ou ainda ele é um produto focado, vamos dizer, na etapa inferior do funil de aceleração de vendas, né? Porque eu acho que esse é um dos grandes debates. Claro. E é onde, na verdade, o varejo se conecta a outros ecossistemas de mídia, né? O de digital out of home, quando você expande isso para dentro da loja, ou de Connect TV, como aqui a gente conversa na Abbots, né? Que também, se você expande o acesso dessas audiências num ecossistema premium em termos de tempo de exposição, que é o que o vídeo, a TV conectada acaba oferecendo em termos de plataforma. Você acha que cada um desses formatos de mídia ele tem um valor que é específico, ou os dados que eventualmente estão por trás deles é que criam de fato o valor para
ser relevante para uma marca investir no tempo e construir Claro. a jornada de comunicação com o consumidor dela? Tá. Eu tenho uma visão, que era a visão que eu venho trazendo já há algum tempo, que é um pouco diferente do que o próprio mercado às vezes fala. Eu acho que não é nem complementar e nem competidor. Por quê? Porque o canal de mídia como um todo, independente de ser varejo ou não, ele existe onde a atenção do consumidor está, onde a atenção da pessoa está. A gente falava há anos atrás de TV, basicamente. Hoje a gente vê anúncio no Fortnite, num jogo. Porque a atenção das pessoas, aonde a pessoa gasta mais tempo dela. Sim. Então o varejo é mais um deles, com formato diferente. Então, quando a gente olha uma rede social, a rede social tem um propósito dela de capturar a atenção do consumidor no momento que ela está em cima do entretenimento. Você pega TikTok, Instagram, então ela casa, que é o infotainment, né? Quando a gente fala de capturar essa atenção no momento do entretenimento, ela tem uma jornada diferente de você capturar a atenção no momento de compra. Sim. Então, o consumidor que ele está no varejo, ele está num momento diferente do Instagram. Então, ele já está no momento de compra. Então, ele tem uma força diferente. Então, é difícil comparar. Talvez sejam propósitos diferentes. São propósitos diferentes. Eu acho que, assim, se a gente for pensar nisso, a gente pode pensar até em complementaridade. Sim. E tanto que a gente tem sinais diferentes. E aí eu não falo nem muito mais dados ou menos dados. Eu acho que até as grandes redes sociais, os buscadores, eles podem ter mais dados do que o próprio varejo, mas eles vão ter dados diferentes. Então o dado ou a informação que é extraída ali vai contar uma história diferente da história que o varejo conta. Então é difícil até de você falar, poxa, eu vou botar meu dinheiro aqui ou o dinheiro ali. O dinheiro tem que ir para todos os lugares. O problema é que o bolso ele é limitado. Então, como é que você otimiza esse dinheiro para estar nos lugares certos, né? Sim, e exatamente esse é o ponto que eu queria chegar, Rafa, que assim, hoje discute-se muito sobre qual é o valor desses dados, né? Sim. Como você falou, você vai pegar a mídia social, você tem, no contexto de infotainment, como você usou, gostei muito desse termo, onde você não tem necessariamente você não está necessariamente numa etapa de consumo, você está ali, vamos dizer, passivamente recebendo informações. Na televisão é um contexto razoavelmente parecido, tanto que mídias sociais e televisão, se ele tiver uma correlação de jornada de comunicação muito forte, né? Quando a gente passa para o varejo, a gente está no momento de tomar decisão, muitas vezes no contexto de tomar decisão. Exatamente. Né? Além de estar no momento, está no contexto. E potencialmente é aí onde existe um valor maior para aceleração do consumo, né? Se o propósito daquela marca for esse. Como na rádio também é mais passivo e assim por diante. Então, minha pergunta, estou nesse contexto para a gente discutir um pouco sobre qual é o valor do dado, né? Como o dado, quando eu digo dado em termos de audiência, né, de conhecer aquelas pessoas, mas também de ter aspectos de comportamento dela monitorados, e o varejo, obviamente, tem o dado da transação, que talvez seja Sim. o único ecossistema que talvez esteja mudando um pouco, né? Porque hoje a TV conectada e a própria social media começou a criar formatos, né? Tem o TikTok Shop, né? A TV 3.0 agora também começa a ter mecanismos de consumo associados à própria plataforma. Então você começa a ter também sinais de consumo objetivo também em outras plataformas, mas hoje, maciçamente, só o varejo consegue ter essa informação em volume, em qualidade, principalmente em recorrência, para efeito de planejamento de ativação de mídia, seja para uma construção de valor mais de marca, seja para consideração de um produto e, naturalmente, para venda efetiva, talvez seja o canal com maior potencial, apesar que o consumo, né, depende de uma série de aspectos anteriores para também ser relevante. Então, como que você enxerga a construção no mercado de mídia, né, justamente pelo fato de você ter participado de vários empreendimentos nesse setor, quais iniciativas, né, o mercado de mídia, e aí
falando talvez do próprio varejo, falando um pouco de TV e outros segmentos, devem priorizar em termos de enriquecimento das suas informações ou de coleta de informações para conseguir gerar um valor cada vez mais relevante para as marcas. Porque no fim do dia, como você falou, a marca tem um bolso limitado, ela vai ter que decidir aonde ela vai colocar. Então, como que eu crio valor primeiro no dado, para depois criar valor com o acionamento desse dado, para de fato captar a atenção de uma marca ou de uma indústria para que ela prefira investir aqui versus ali. Como que é a sua visão sobre isso? Tá. Eu acho que assim, a gente tem um problema que leva no outro problema, que se os players do mercado, desde os grandes canais de mídia, passando por os canais digitais e até os canais de retail media conseguirem resolver, que esse era um desejo, até trabalho que eu vinha fazendo, que é a questão da integração da informação, sabendo da restrição das leis de privacidade. Por exemplo, a LGPD no Brasil e a GDPR na Europa. Baseado nessa restrição, você tem um problema de compartilhamento de informação. Fora que os players, às vezes, têm restrições de tecnologia mesmo para fazer determinados tipos de compartilhamento. Isso cria uma assimetria muito grande entre os canais, né? Então, não tem como Meta saber de sinais que o consumidor fez no Google, que não sabe do que está acontecendo no varejo. Às vezes até sabe, mas é meio blur, assim, é meio no detalhe. E isso não é claro para a indústria, somente para as grandes marcas. Onde destrava valor? A indústria, durante muito tempo, tentou fazer campanhas nos canais digitais, tentando levar para as próprias propriedades, né? Um direct to consumer, a gente vê Pharma fazendo muito para programa de fidelidade, ou a Ambev fez muito durante a Copa do Mundo, promoção de Budweiser para você ganhar uma viagem na Copa para poder fazer CRM. Isso acaba sendo cobertor curto, porque você faz uma ação muito pontual para poder pegar alguma informação que depois você não consegue ativar. A partir do momento que a indústria consegue fazer um full funnel em toda a jornada, desde do topo do funil até a conversão, e ele consegue de forma unificada ativar esse consumidor, é onde ele destrava, porque é onde ele consegue medir que ele fez uma campanha de topo de funil. Não sei se estou tapando a câmera aqui. Não, fica tranquilo. Pegar no topo de funil e garantir que aquela campanha gerou resultado no final do funil. Isso é muito difícil hoje. Tem poucas iniciativas ou iniciativas muito fechadas em alguns walled gardens que fazem com que você não tenha total volume. Sim. Ou não tenha toda a informação. Até porque se você olhar só a venda digital é um pedaço do varejo, e quando você olha a venda que vem via mídia no digital, ela é um pedaço do varejo. Então está muito restrito no todo. Então, para destravar valor real, isso é uma oportunidade. Eu acho que até com a inteligência artificial isso pode ser resolvido, mas ainda há uma grande restrição. E você acha que a restrição está na legislação? Porque, na verdade, a legislação... não sou um grande especialista, mas de tudo que eu venho lendo e aprendendo nos últimos anos, é muito mais o combinado não sai caro. Claro, né? Não é que você não pode, não é que você não deve, mas você precisa combinar antes e formalizar isso claramente, né, entre empresa e consumidor, como que aquela informação é captada e aplicada para efeito de ativações ou qualquer outro tipo de processamento. Mas hoje existe um receio muito grande, né, do mercado de varejo especificamente, mas também de todos os outros tipos de detentores, né? Quando a gente expande essa conversa, não só para retail media, mas para commerce media, que eu estou falando de, eventualmente, operadoras de saúde, estou falando de bancos, estou falando de operadoras de turismo, que têm transações, muitas vezes associadas, que dão esse passo a mais, né, da qualificação do consumidor. Existe um receio muito grande de ativar essas informações de uma maneira estruturada, com o receio de que talvez, acho que, corrigindo um pouco a minha frase, não que ele tenha receio de ativá-las, mas eles têm receio de conectar essas informações a ecossistemas de mídia ou a plataformas de mídia que não sejam proprietários dela, com o receio de que competidores possam
ter acesso a essa informação aos seus consumidores ou a outros indicadores de comportamento e tudo mais que possam ajudar o competidor eventualmente dele a crescer versus utilizando os seus próprios dados. Então existe um paradigma hoje no mercado muito grande de como a gente constrói o valor nesses dados e conecta ele a outros ecossistemas versus gerar o próprio valor individualmente. Porque, obviamente, que uma empresa qualquer que seja, utilizando os seus dados próprios, ela tem, como você mesmo mencionou, ela tem um cobertor curto porque ela tem uma quantidade de dados limitada, mas, ao mesmo tempo, ele tem um valor muito alto porque ele está bastante qualificado. Mas, ao mesmo tempo, para eu conseguir tirar o máximo de valor, eu tenho que acessar, eu tenho que cruzar a minha informação, talvez, com outros indicadores ou outras fontes de informação para eu conseguir construir esse perfil do meu consumidor de uma maneira mais ampla, né? Não olhar ele só naquele momento específico, mas quem ele é num espectro mais amplo e mais amplo comportamental e de consumo mesmo, porque obviamente que demograficamente, socioeconomicamente é mais fácil de você estruturar os perfis, mas as pessoas mudam e têm comportamentos muito específicos a cada etapa do dia, né, e dentro do seu momento de vida. Então, para você conseguir de fato estar na hora certa para trazer uma oferta adequada, você precisa entender desse movimento de uma maneira muito mais holística, né? Claro. Então, como que você acha que as empresas que têm dados qualificados, né, e aí como um profissional de tecnologia que estrutura essas informações, quais são as concessões, talvez seja a pergunta, que uma empresa detentora de dados precisa ter e que mecanismos ela pode aplicar para garantir a segurança daquela informação, tanto do ponto de vista da privacidade, mas também sob o ponto de vista do acesso a ela na hora de construir uma plataforma de mídia, uma oferta de mídia associada àquelas informações. Quais seriam os mecanismos e ações que ela deveria tomar para explorar o máximo de valor dessas informações? Tá. Eu acho que assim, a questão, eu até refleti um pouco junto aqui, da grande dificuldade disso acontecer, que independente da legislação, você falou, a legislação ela acontece, a gente até brinca com o meu filho que fala o seguinte, você não pode reclamar que o seu time perdeu por causa do juiz, você tem que ganhar apesar do juiz. Então a legislação acontece, tem que fazer apesar da legislação. Acho que o ponto não está aí, o ponto está, apesar da legislação, você vai ter um custo muito alto de construir tecnologia para isso acontecer. E o custo muito alto de construção da tecnologia, ele não... A gente não consegue quantificar qual retorno que isso vai ter. Porque o quanto que eu vou ter que fazer investimento, independente, assim, vamos esquecer varejo, qualquer... vamos pegar um publisher qualquer, eu sou um jornal. Como é que eu quantifico que se eu der a informação que eu tenho proprietária para qualquer outro canal, aquele canal vai realmente conseguir trazer o resultado que eu gostaria que pagasse a conta? Quem vai pagar essa conta? Eu acho que ainda tem uma certa dificuldade disso, porque se o canal paga a conta, ele vai extrair o maior valor disso. Se o publisher paga a conta, ele vai querer extrair o maior valor disso e o canal não vai querer. Então, acho que tem um pouco dessa dicotomia, acho que o Google ao longo do tempo conseguiu extrair isso da melhor forma, porque ele foi a tecnologia end-to-end, principalmente para os publishers. Mas agora, quando você tem essa variedade de canais, é mais difícil de você conseguir ter... Você acaba tendo um certo conflito de interesse, né? Se eu aporto a tecnologia, eu preciso extrair o maior valor. Sim. E aí, como é que você... E o varejo sempre estrangulado de margem. Sim. É o cara que não consegue aportar tanto de tecnologia de cara para qualquer outro tipo de mudança. Então, acho que a gente entra meio no paradoxo, assim. Quem vai primeiro, né? Acaba sendo meio ovo e galinha, né? A tecnologia ou o valor ou o do dinheiro, dado, né? O dinheiro que vai justificar eu fazer esse investimento, ou eu faço investimento para buscar essa tecnologia. Acho que eu não sei no mundo, mas falando de Brasil, os players de clean room sofreram bastante com relação a isso, né? Acho que varejistas nunca se sentiram incentivados em fazer um investimento de construir um clean room, compartilhar o dado, porque ele não sabe se aquele investimento vai retornar ou se vai ser um negócio de rouba-monte. E tem uma diferença fundamental também, às vezes, cultural, né? Porque eu lembro que, conversando com das empresas de Clean Room, né, num evento que eu participei acho que uns 2 anos atrás,
A gente até usou esse exemplo sobre a quantidade de conexões que existiam de informação, né? Porque em mercados mais competitivos, talvez, do que o latino-americano, você tem uma marca conectada a varejos que cria, sei lá, eu lembro que na época tinha uma das marcas, acho que era a Disney, tinha mais de 100 clean rooms, né? Ou seja, repositórios de dados compartilhados com plataformas de mídia e varejo, onde ela abastecia de informações e trocava informações, enquanto aqui no Brasil, talvez a empresa com maior número de conexões eram 6, né? Um centésimo de quantidade quase de iniciativas de colaboração de dados, talvez pela dinâmica do próprio mercado, né? Eu acho que nosso mercado, como ele é muito regionalizado em geral, né? Você tem poucos players, né? Eu trabalhei no Carrefour, eu falava, né, que para mim o Carrefour é um grande exemplo do que é o Brasil, né? O Carrefour é o maior varejista alimentar do mercado, mas ele não é do líder de nenhum estado, né? Enquanto a gente está olhando para líderes regionais que eram maciçamente dominantes em uma determinada região ou estado do país e eram muito maiores se olhasse só para aquele recorte em relação aos grandes players nacionais, né? Ou uma Raia Drogasil no mundo de farmácias, né? Os grandes players que a gente tem nacional, o próprio Mercado Livre, em certos contextos, a gente olhava essa força regional muito diferente, né? Então, você acha que talvez o valor do dado ele é mais profundo e mais relevante em operações menos regionalizadas e menos personalizadas, ou seja, esse uso da informação acaba sendo mais eficaz, porque talvez num contexto regional esse dado ele é muito mais uma tratativa 1 a 1, né? Muito mais o marketing direto e a relação física de loja ou de qualquer outra relação comercial que acontece independente do digital, então é mais difícil desse valor escalar em termos de mídia. Como que você acha que essa dinâmica de construção de valor acontece em termos regionais? É difícil dizer, né? Difícil dizer. Eu acho que principalmente o varejo regional, assim, até desviando um pouco da mídia, acho que o varejo regional, ele tá tão carente da questão do dado para a própria operação que qualquer outra iniciativa ela acaba não ganhando prioridade. Então, como que ele usa o dado, principalmente agora com o advento de AI, para suprir melhor as próprias lojas? Varejo regional tem lá 1 ou 2 centros de distribuições. Como que ele garante que a loja está melhor abastecida num determinado set de produtos? Isso para ele é mais urgente do que qualquer outro tipo de iniciativa. Como é que ele garante que o produto não está no estoque dele mais tempo do que deveria estar no centro de distribuição? Como é que ele reduz esse tempo de gôndola o máximo possível, dado que ele tem pouco espaço de back-office na loja para poder armazenar determinados produtos? Eu acho que é menos um problema da mídia ou de outra coisa e mais um problema do próprio varejo. Assim. Eu acho que o varejo, principalmente para os regionais, ele tem prioridades que acabam competindo com outras frentes. O uso do dado acaba sendo priorizado no contexto da operação própria e não da monetização em si. Exatamente. Como um produto individualmente. Talvez Exatamente. A gente está nessa etapa ainda de sofisticação. Exatamente. E você acha que isso é uma característica do Brasil, da América Latina? Brasil, vamos usar o Brasil como index da América Latina por ser o maior país, em muitos aspectos a gente está mais avançado. Ou é uma situação de mercados globalmente falando, né? Olhando talvez mercados Estados Unidos, China, Europa tem dinâmicas um pouco diferentes, talvez, do que a gente chega na América Latina. Como que você acha que essa necessidade vem se desdobrando? Eu acho que é o desenho do Brasil ser um mercado fragmentado. Acho que pelo Brasil não ser... Como você falou, o Carrefour está no Brasil inteiro, é líder do Brasil, mas ele não é líder em nenhuma região. Como você tem uma hiperfragmentação, e no final das contas o varejo também é um jogo de atenção, né? Eu como consumidor, eu compro aonde? Qual o valor que o varejista A está gerando em cima do varejista B? Né? Porque no online é muito rápido você trocar de um varejo para o outro. No digital não. Se as lojas são distantes, você acaba escolhendo um critério para ir para uma loja ou outra. Sim. Pode ser comodidade, pode ser preço, pode ser N fatores
que fazem você escolher estar naquela loja para comprar determinado produto. Então, essa hiperfragmentação que a gente tem hoje no mercado faz com que o varejo, por mais que ele até seja sofisticado, ele tem alguns problemas que talvez outros mercados não tenham, como o mercado americano. Assim, a gente tem uma concentração muito grande de Walmart, Target, que eles já passaram por determinados problemas e para eles esse problema de conhecer o dado já é algo superado e então ele consegue ir para outras iniciativas. Eu acho que a gente tem essa deficiência, essa dificuldade. E além da hiperfragmentação de players, de varejistas, a gente tem uma hiperfragmentação de tecnologia para os varejistas, principalmente tecnologias de ponto de venda. Então, a gente até vê algumas iniciativas como a própria TOTUS com o Com5 começando a dar uma consolidada, principalmente nos principais players, mas ainda assim é um negócio muito duro. E aí esse é um desafio do dado. Sim. O dado vive em vários lugares diferentes. E aí eu queria conectar essa conversa justamente com inteligência artificial, né? Eu escrevi alguns artigos recentemente falando, né, dessa evolução, porque a IA cria uma nova camada de relacionamento com o consumidor que não existia, né? A gente, quando falava do digital, a gente historicamente sempre colocou como um indicador de eficiência o clique, né? Então, quanto mais cliques você recebia, teoricamente mais intenções você tinha para aquela sua comunicação, seja ela paga ou não. E você, né, o próximo passo era uma relação direta no seu canal ou, né, no seu PDV, quando você estivesse levando eventualmente a pessoa para conversão online direta. E com a inteligência artificial está sendo criada uma nova camada de relação com o consumidor, onde todas essas etapas de exploração e decisão, né, que a comunicação digital trazia para a gente, né? A comunicação digital ela é anárquica por natureza, né? Você vai conectando iniciativas. Você tinha alguns canais que concentravam, como o próprio Google Search e alguns outros lugares onde você usava para explorar, né, diretórios, na época dos comparadores de produtos, como você mencionou. Sempre existiram iniciativas que, de certa maneira, curavam o conteúdo para você chegar onde você queria, mas existia sempre um aspecto de exploração muito mais extenso. Quando a gente vai para a inteligência artificial, a gente está colocando uma camada onde ela vai estar explorando um repositório de informações disponível, né? E aí a gente está falando desde o que está publicamente disponível na internet, por N formas, ao que uma empresa estruturou e colocou disponível naquele mecanismo que ela está integrado, mas é um robô, né? Vamos chamar uma inteligência artificial, que está curando toda essa informação e tentando te trazer uma resposta pronta ou muito mais limitada de alternativas para quem está fazendo a consulta através dali, e por consequência o controle, né, de quem está nesse processo exploratório de definir o que vai chegar no final dessa resposta é menor, né? Então, como que você enxerga essa mudança, né, do ponto de vista tecnológico até para as empresas, né, e para o varejo, mas para as empresas em geral, em termos de como lidar e organizar as suas informações para conseguir aparecer nesse novo cenário, né? Porque em vez de você eventualmente ter centenas de resultados num sistema de busca ou de comparador ou de afiliado, enfim, qualquer lugar que seja que agregasse informação antes, normalmente essa inteligência artificial vai te dar 3, 5 opções. Então, a sua capacidade de chegar no consumidor através de mecanismos de inteligência artificial, teoricamente, é muito mais complexo e depende muito mais da sua reputação do que necessariamente da sua encontrabilidade, que era um critério que sempre se explorou muito na internet, né? Como que você olha essa mudança de jornada, na verdade, do consumidor que vai acontecer com a expansão maciça do uso de inteligência artificial em diferentes ambientes? O que eu acho, assim, acho que as empresas como um todo, elas têm dois desafios grandes com relação à inteligência artificial. Um é como ela usa a inteligência artificial para ser descoberta, como você falou. Então, como que eu consigo estar disponível, e aí independente de ser varejo ou não,
para caso um consumidor faça uma pergunta sobre determinado assunto, ela seja considerada, e aí a gente não sabe ainda se isso pode ser estimulado por algum modelo pago ou não, ou se só curado através de conteúdo isso pode acontecer, como foi com o Google. Então você tinha SEO e o SEM, que era o pago, ainda é muito exploratório. O grande ponto é como você possibilita que as informações que o consumidor precisa acessar do seu negócio estejam bem, eu não vou dizer, não tem nenhum termo em português assim, mas estejam bem disponíveis para serem descobertas nessa jornada. Porque no final das contas não faz muita diferença do que o Google Bot fazia ou que os bots da OpenAI, por exemplo, fazem, capturando informações do seu site ou dos seus produtos e etc. Então esse é um grande desafio de como manter essa informação legível o suficiente para que ela seja usada para as respostas da inteligência artificial. Eu acho que tem um outro problema, que é onde eu estou olhando muito, assim, o meu próximo desafio, que é como você deixa suas informações internas da companhia disponíveis para que essa camada da inteligência artificial consiga te ajudar a tomar essa decisão. Seja para a questão de tráfego, seja para comprar melhor seu produto, seja para falar melhor com o seu consumidor, seja para fazer uma promoção e etc., no caso de varejo, ou seja para um hospital conseguir identificar possíveis fraudes ao longo da sua jornada, seja para uma fazenda conseguir entender melhor qual vai ser a previsão de safra. Os dados eles são muito esparsos, né? Eles estão disponíveis em lugares diferentes. Então acho que tem uma oportunidade com inteligência artificial de construir um layer no meio do caminho, que era essa grande dor da integração do dado, que vai juntar dois dados, que são os dados que a gente chama que estão no System of Records, que são esses sistemas que guardam os registros, os RPs, CRMs e etc. Informações que estão de contexto, que podem estar em conversas de e-mail, de WhatsApp, de Slack, etc. E informações que estão na cabeça das pessoas, né? Quando a gente pensa num processo, até um processo de marketing, muito do processo de marketing está na cabeça do analista de marketing ou do gerente de marketing que está operacionalizando determinada campanha. Sim. Ela não está escrita no Google Ads. Você não sabe por que o CPC aumentou, ou ele diminuiu, alguém foi lá e colocou, ou alguém adicionou, ou removeu um produto, ou mexeu num criativo. Aquela informação está na cabeça de alguém. Pode até estar numa conversa, numa discussão, mas esse contexto ele precisa ser digitalizado. Então acho que a próxima fronteira é como que as companhias, todas elas, conseguem construir um layer de contexto para que as informações que você já tem disponíveis, junto com esse layer de contexto, fiquem disponíveis para os agentes, para que os agentes façam com que você opere melhor em qualquer uma das frentes da companhia. E todas as companhias, desde uma pequena startup até uma grande corporação. Porque muito do que se perde hoje é a comunicação. Sim. Telefone sem fio, eu falo com fulano fala com ciclano, se perde no meio do caminho, principalmente numa grande empresa. Então, muitos dos varejos eu passei por 2 grandes operações de varejo, uma varejo físico e outra varejo digital, e muito do que se perdia no meio do caminho era porque a gente perdia o contexto, porque fulano saiu da companhia ou porque alguém comunicou errado. Isso, e como é que a gente consegue orientar uma empresa que está que falou, cara, é aí que está meu desafio. Isso passa por adoção de plataformas que vão, né, de sistemas de registro, como você falou, que vão passar a acumular também aspectos mais informais do negócio, talvez com o próprio Slack, que algumas empresas adotam, ou com um WhatsApp corporativo, ou qualquer outra base onde a informalidade das relações cotidianas acabam gerando registros que depois podem ser processados e auto-organizados por uma inteligência artificial para aí sim virar dados objetivos para ser usado na tomada de decisão. Como que você acha que é essa jornada para capturar essa camada mais sublime, vamos assim dizer, das relações humanas, mais semântica, das relações humanas dentro de um negócio para depois você construir valor? Qual que é o caminho para que isso aconteça dentro do que a gente vive hoje do cotidiano corporativo ou dentro das relações cotidianas,
Que, obviamente, que com a digitalização do mundo como um todo, facilitou, né? Porque se fosse fazer isso há 15 anos atrás, onde o celular... Há 6 meses atrás. Já é mais difícil. Então, acho que cada vez mais a gente tem tecnologia, tá todo mundo tão viciado, né, no uso do celular, da tecnologia, que a gente muitas vezes nem fala mais, né? Só escreve. E isso facilita, obviamente, essa camada. Mas que tipo de iniciativa uma empresa, uma plataforma precisa... poderia, né, estimular para que esses dados fossem gerados. E tem outro lado disso tudo também, né, que quanto mais informação eu gero e agrego e armazeno, maior é o meu custo para operar também. Você acha que essa equação, né, também vai se equilibrar no tempo? Porque que é mais ou menos antigamente a questão do armazenamento, né, de HD, que a gente fala, pô, a parte mais cara é o HD. Hoje, essa equalização, né, o acesso ao armazenamento, ele barateou muito, mas dependendo da quantidade de informações que você gera, ele pode ser um problema, e a gente vê algumas empresas hoje voltando atrás, né, de adotar sistemas de IA, porque ela precisava gerar tanta informação para treinar a sua IA, que às vezes é mais barato voltar às pessoas, né, e refazer os processos humanos, porque o custo para operar a tecnologia ainda é muito mais caro do que operar com pessoas em determinados contextos mais sofisticados. Como que você entende que é esse equilíbrio? Eu acho que, assim, principalmente para as empresas que têm, não são nativas digitais ou têm pouca iniciativa relacionada à tecnologia digital, é procurar algum especialista que consiga ajudar. Acho que o próprio funcionário está tão imerso na operação que ele não vai conseguir sair para poder construir isso. Esse é um dos temas que me puxam muito, né? Então, como ajudar essas empresas a estarem mais eficientes usando inteligência artificial para não ter um aumento de gastos. O outro essa informação gerada, ela é super estratégica para as empresas. Então, como que você escolhe uma tecnologia ou até constrói algo que gere essa informação sem aumentar muito o seu custo e gere valor? Eu acho que o principal é ter um parceiro ou ter alguém ou construir alguma coisa que você vai coletar essa informação, vai gerar essa inteligência já com resultado. Qual o objetivo? Então, por exemplo, como que tem algumas empresas que estão fazendo isso no sucesso. Olha, eu vou te ajudar a fazer isso e eu vou ser remunerado no sucesso. Então, como você trabalhar nesse sentido? Ao invés de você fazer um baita investimento, você ter alguém que vai te ajudar no sucesso, mas a informação continua sendo proprietária. Sim. Porque quando você olha, eu vi uma frase, eu não lembro quem foi que falou, que tem uma diferença entre inteligência e memória. Né? As LLMs são as inteligências, mas ela não tem a sua memória. A sua memória, que vai estar no seu cérebro, Sim. Ela tem muito mais valor do que a própria inteligência artificial. E isso você não vai compartilhar. Porque ela tem experiência e tem contexto, né? Tem um seu. Acho que foi o CEO da Tatlation, que o pessoal questionou, poxa, o Gira vai ser disruptado nessa... Ele falou, não vai, porque eu tenho 25 anos de informação de desenvolvimento de software das empresas e eu tenho a memória, eu posso não ter inteligência, mas eu tenho a memória. Sim. Então, os System of Records vão ter essa memória, mas eu acho que principalmente os incumbentes vão ter muita dificuldade de construir esse layer. Acho que esse layer vai ser construído no meio do caminho, até porque também tem um conflito de interesse, né? Mesma coisa. Eu que sou RP, vou dar a informação pro CRM, mas o dado é do cliente. Sim. Então, eu como cliente, eu preciso ter um cara no meio do caminho, quase ao Suíça, que vai pegar as informações de todos os lados, vai consolidar, vai criar essa memória, que vai em conjunto com a inteligência, vai construir o cérebro para poder fazer o meu negócio ser mais eficiente. E não é ser mais eficiente, como alguns falam de 10, 20%, não, é ser 10 vezes mais eficiente. É potencializar as pessoas. É processo que leva 2 horas fazer em 10 minutos. E o que as pessoas vão fazer com esse tempo que vai sobrar, entre aspas? Ganhar mais dinheiro para a empresa. Eu acho que assim, todas as empresas deveriam ter dois tipos de pessoas dentro da empresa. Eu acho que é utópico. Eu acho que é mais fácil falar para uma startup do que para uma empresa tradicional, que é o builder e o seller. Você ou está construindo alguma coisa para a empresa, ou você está vendendo e trazendo dinheiro para a empresa. Trazendo dinheiro pode ser reduzindo o custo. A melhor pessoa é aquela que faz os dois, né? Que é builder e seller ao mesmo tempo. E o mundo vai se transformar para isso, de alguma forma. Então, como... A gente vê o desaparecimento, talvez, dos operadores, né? Principalmente dos tradutores. Eu acho que a gente já está vendo isso no mercado de desenvolvimento de sistemas, o cara que só traduzia código do negócio. Acho que o desenvolvedor tem que estar mais no negócio
para entender e gerar valor. Sim. Ele é menos receber um ticket para construir algo que ele não sabe nem o que ele está fazendo. Acho que isso vai acontecer aí com qualquer área do conhecimento. Qualquer área do conhecimento. Acho que trabalhos mais operacionais, eles vão, tipo, operador no centro de distribuição. Beleza, a Amazon tá lá tentando disruptar com o robô, mas não vai dar a escala que um ser humano vai fazer, somente pegar e levar na casa do cliente. Eu acho que isso ainda vai levar pelo menos mais uns 20 anos para a gente começar a sentir uma diferença. Mas em determinadas áreas de conhecimento, a gente vê um... Eu vou dar um exemplo. Eu vejo os times financeiros das companhias atolados em tarefas operacionais, mexendo no Excel o dia inteiro, e ele não consegue ser estratégico. Sim, porque tem que controlar, né? O maior Eu não consigo tirar um... Eu era fundador de uma startup e eu queria saber assim, qual é a minha posição de caixa em tempo real. Eu não consigo. Isso levava tempo pra gente conseguir. Sim. Eu acho que essa agregação da informação vai possibilitar a gente a fazer, como você falou, fazer coisas que eram impensáveis no passado, pro futuro. Então, muita coisa vai acontecer. Então, esse layer no meio do caminho que vai ajudar a empresa a ser mais produtiva. E ser mais produtiva é eliminar processos que estão na mão das pessoas para que elas consigam gerar mais valor para a empresa. Eu acho que é o que vai acontecer. Se são as pessoas que estão nas empresas, é uma outra história. Porque, infelizmente, pode ser que a gente vai gerar mais empregos, mas as pessoas que estão hoje fazendo determinados trabalhos nas empresas não sejam as pessoas do futuro da empresa. Sim. E aí ou elas vão ter que mudar, ou a empresa vai ter que achar um outro caminho. Eu não acredito nessa utopia de que a inteligência artificial vai eliminar os empregos, ela vai criar novos empregos. Concordo. E a gente vai ter um meio do caminho ali, uma interseção que vai ficar meio caótico, assim. Você acha que existem algumas teorias que falam, né, desse avanço da inteligência artificial também, é que a gente vai ter talvez uma camada de pessoas inúteis, né? No sentido de que, não inútil no sentido humano da palavra, mas inútil no sentido técnico, de construção de valor do trabalho em si, porque elas vão estar tão distantes dessa visão de automação das atividades ou de uso efetivo das tecnologias e que elas acabam perdendo o valor produtivo que elas têm na sociedade enquanto trabalhadores. Você acha que existe esse risco olhando para a evolução da tecnologia, ou você acha que vai existir uma ressignificação talvez de parte dessas forças de trabalho, como a gente já vê de certa maneira, né? Eu acredito muito mais nessa segunda teoria, no sentido de que muitas pessoas vão se voltar exclusivamente para os aspectos humanos, né? De ver todo o crescimento de psicologia, enfim, inúmeras iniciativas de valorização do aspecto humano nas relações dentro das empresas, na sociedade, né? Muita coisa emergiu na última década de atividades que não são só de construção de valor monetário, mas de construção do valor humano. Você acha que esse é o caminho, ou de fato a gente talvez tenha uma geração aí que vai se perder até que as novas gerações de fato dominem todo o ecossistema e já nasçam conectadas a esse mundo digitalizado? Tá, é difícil prever. Acho que assim, eu acredito muito pouco. Se a gente olhar para a história, isso sempre foi dito, né? Então, quando veio a Revolução Industrial, a agricultura ia perder um monte de gente e a Revolução Industrial absorveu. Depois, quando a própria Revolução Industrial começou a automatizar, a gente vai perder as pessoas e algum outro setor absorveu. Serviços, no caso. Então, acho que no final das contas a gente tem uma improdutividade em todos os setores de falta de mão de obra qualificada, que é mais pela falta de mão de obra qualificada do que pela automação. Acho que a gente antes da automação, a gente não conseguia absorver ou conseguir trazer pessoas para determinadas vagas porque a gente não tinha gente qualificada o suficiente. O que eu acho que vai acontecer é que tem determinados tipos de trabalho que ele é basicamente trabalho de tradução de pessoas muito bem qualificadas, que elas vão deixar de fazer esse trabalho de tradução. E elas vão ter que buscar, dado que elas são bem qualificadas e são inteligentes, elas vão ser absorvidas por outras frentes. Que eu acho que vai ser muito difícil, assim, a gente já teve alguns tipos de trabalho que sumiram e as pessoas foram absorvidas de alguma forma, tipo assessorista, telefonista, datilógrafo, caixa de estacionamento, Sim. de shopping. Então essas áreas elas foram sendo automatizadas ao longo do tempo, mas não eram áreas do conhecimento, basicamente. Agora as áreas de conhecimento como dubladores,
médicos radiologistas podem ser disruptados, contadores, essas áreas podem ser disruptadas e os profissionais eles vão acabar se ressignificando ou achando um outro caminho. Eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Você acha que o caminho de quase todas as indústrias é buscar um autosserviço, né, no sentido de que a gente... porque invariavelmente as pessoas vão evoluindo do ponto de vista de capacidade, né? Quanto mais a gente aprende coisas novas tecnologias, a gente tem acesso às novas tecnologias e com o mundo da automação que a gente vive, né? Onde o seu computador, o seu celular virou o grande controle remoto da sua vida para quase tudo que você faz hoje em dia. Você acha que porque hoje existe uma discussão muito grande, né? A gente vai muito também por esse caminho do autosserviço, né? Uma lanchonete coloca lá o caixa automatizado, né? O estacionamento, como você mencionou, coloca o caixa automatizado. O supermercado também deixa, às vezes, de ter, né? O autosserviço é um modelo de varejo, mas cada vez mais a gente tem menos pessoas disponíveis para auxiliar na jornada de consumo e que tem ali o seu valor. Talvez porque as relações humanas também vêm se transformando. Você acha que todo mundo que pensa hoje em lançar um produto, um serviço, ele tem que pensar no autosserviço como uma última etapa da jornada de construção de valor, ou não? Vai ter atividades onde, de novo, o ser humano está no centro dessa relação e a tecnologia está ali para apoiar essa relação, mas não necessariamente para substituí-la. Você acha que isso vale para qualquer tipo de negócio ou vão ter setores que vão ir para caminhos diferentes? Não, eu acho que vale. Eu acho que o empreendedor, o empresário, o executivo que estiver indo por um caminho de autosserviço somente para redução de custo, ele está fazendo a maior besteira que ele pode fazer. Eu acho que todas essas áreas que foram automatizadas, ela, no final das contas, tem um objetivo muito claro. Ela não é necessariamente o objetivo para redução de custo, mas para melhoria de serviço. Se você for ver, por que o caixa do McDonald's ele entrou em autosserviço? Sempre foi uma reclamação de todos os consumidores, eu como consumidor do McDonald's, que você comprar no McDonald's era uma droga. Vinha trocado, faltava produto. Então o autosserviço ele possibilitou uma melhoria do serviço, uma qualidade do serviço. Era mais preciso na hora de mais preciso, porque o tempo de fila que você tinha para fazer no McDonald's e o pedido ainda ficar errado, ele reduziu, porque você tem muito mais caixa agora e você consegue escolher o seu pedido com maior tranquilidade e ele chega com a probabilidade de vir mais certo. Então, ele reduz pessoas, mas ele também melhora a qualidade de serviço. Mesma coisa o estacionamento do shopping. Antigamente era uma fila gigantesca no shopping para você pagar o estacionamento. No Shopping Morumbi, por exemplo, você entra com a placa, você cadastra o aplicativo, você sai com a placa, você não tem fila para entrada e saída mais. Então você melhorou o serviço como um todo para o consumidor. Tudo que for para melhorar o serviço e você ganhar produtividade, eu acho que é super válido. Melhoria do serviço. Agora, iniciativas como colocar drone ou robô para fazer entrega de delivery, para ganhar escala, mas que pode ser que o serviço piore, acho que é um tiro no pé, porque é um baita investimento. Sim. E você não está melhorando a qualidade de serviço para o consumidor. Tudo que possa melhorar a qualidade de serviço, eu acho que ele é super válido e ela faz com que todo mundo escale. E até o próprio serviço, quando você olha para o banco. A agência bancária é um negócio que eu sempre odiei, agência bancária. E no final das contas a gente está chegando à conclusão que a agência bancária é algo que não deveria nem existir. Mas ele é um problema, porque você tira o emprego das pessoas. Sim. Mas é um negócio que está sendo natural. O quanto de banco grande como o próprio Nubank que não tem agência, mostra pra gente que os outros bancos nem deveriam ter agência. Uhum. Que a tecnologia deveria possibilitar. Atendimento telefônico, como grandes empresas de atendimento telefônico, telemarketing, a gente falava até no Americanos, quanto mais posições no atendimento eu colocava, pior meu serviço ficava. Porque é mais uma pessoa que você tem que passar contexto, que você vai ter que treinar, que o turnover é alto, porque é um trabalho estressante. E aí quando chega a Black Friday, um monte de gente ligando, a fila é gigantesca, então você não está melhorando a qualidade de serviço quando você coloca mais gente no call center. Então você colocar automação,
por mais que pareça que você está tirando vaga das pessoas, você está melhorando a qualidade de serviço para os seus consumidores. Então, quando você bota uma automação para melhorar uma experiência, é super válido. E concordo com você, mas aí vem sempre na minha cabeça para mim é um dilema, né? Quando tudo é muito conveniente, né? Quanto mais conveniência, obviamente mais consumo, e obviamente que para a lógica do negócio em si faz todo sentido, mas também ao mesmo tempo, quando tudo é extremamente conveniente, as pessoas desaprendem a produzir valor, né? No sentido de que, vamos dar um exemplo de consumo que eu acho que é muito interessante. Se tudo chega via delivery da minha casa, eu perco a oportunidade de descobrir novos comércios da minha região, novos produtores, né? Talvez um café novo, uma loja que tem uma proposta de valor nova. Óbvio, existem os ecossistemas de marketing e comunicação que vão talvez criar um caminho minimamente relevante para isso, mas tudo passa por investimento e não pela construção de valor. Ou você vai deixar de aprender a construir um determinado, sei lá, estou tentando achar um exemplo prático. É que na vida urbana de uma cidade como São Paulo é mais difícil, mas no interior isso fica mais evidente, né? No interior você tem uma rotina, às vezes, muito menos atarefada, ou muito menos desgastada pelo tempo de deslocamento, entre outras coisas, que você faz questão de ir lá e ter a conversa com o seu, né, com o dono da padaria, com o dono do açougue, com as pessoas da sua comunidade, talvez da religiosa ou de qualquer outro meio. Você tem mais tempo para ter essa troca, e você cria muito valor em torno disso, né? Até para o seu próprio processo de consumo, porque você acaba descobrindo novas iniciativas e que são interessantes para o próprio desenvolvimento daquele lugar, daquela região, ou das pessoas que estão ali inseridas. Quando tudo vai indo para um caminho da automação e do autosserviço, a conveniência ela é brutalmente relevante em todo esse processo, mas ela também talvez até adoeça algumas pessoas, no sentido de que ela passa a não ter mais um convívio social, porque tudo está tão prático. Está tão prático. Até comprar fruta já vem cortadinha. Exato, no potinho. E a gente vê, por exemplo, agora saiu essa semana a liberação para as plataformas de delivery e marketplaces venderem produtos farmacêuticos agora, né? Então isso também vai criar essa barreira que existia de talvez ter um profissional da saúde sendo mais criterioso no processo da venda em si, orientando um pouco mais o consumidor. Essa barreira também vai diminuindo, isso tende a aumentar o consumo, mas também gera um risco de um consumo inadequado eventualmente, né? Como que você também enxerga talvez esse dilema, né, da conveniência, do crescimento versus também o valor humano de todo esse processo? Como que você acha que a gente cria mecanismos para não perder todo esse valor? É como você mesmo falou, né? É um dilema. Eu aprendi com o grande Vabo, foi sócio nosso lá na CIV e tal, que dilema, diferente do problema, o dilema não tem solução, né? O problema tem. O problema, você tem uma solução, você vai lá e resolve o problema. O dilema não tem. Vai ser cobertor curto. Você resolve de um lado, descobre do outro, e aí o grande dilema é isso. Acho que o grande ponto do dilema, nesse caso da conveniência, é que existe o problema de ter a conveniência e da demanda de atender determinados momentos das pessoas. E aí esse problema gera um outro problema. E aí como é que a gente segura esses pratos ao longo do tempo? Acho que é um negócio que não tem muita resposta, acho que é só com o tempo. E eu acho que para alguns casos a gente já está vendo, como você falou, alguns canais de marketing, algumas coisas estão acontecendo para deixar de ser frio determinadas coisas e criar novas experiências, mostrar para as pessoas, vem no restaurante que tem isso. Um exemplo claro, assim, por mais que a gente tenha o iFood como grande canal de conveniência de alimentação e tenha crescido absurdamente, se você for no Barbacoa no final de semana, você tem 3 horas de fila. Sim. Porque tem um trabalho muito forte nas redes sociais com os influenciadores para mostrar que o Barbacoa é a melhor churrascaria do Brasil. Isso faz com que as pessoas queiram viver essa experiência. Sim.
E aí, ó, esse é um outro ponto. Será que o mercado de experiência, hospitalidade, vai absorver pessoas que vão sair de determinados setores? Porque isso vai ser cada vez mais demandado. Não, com certeza. Eu acho que eu também não tenho todas as respostas nesse caminho. Eu acho que a gente vai passar por uma transformação muito grande das relações profissionais. A tecnologia, ela é um pilar, né, que habilita as pessoas a descobrirem novas possibilidades, e que esse caminho é um caminho sem volta, né? Que todo mundo... Eu tive essa discussão dentro da minha família há poucos dias atrás. Eu falo que o mundo, né, que talvez os nossos pais conheceram e se fundaram, né, em termos de valores e crenças e formas de consumir, para mim ela acabou na pandemia, né? Talvez 2021, a forma como a gente se relacionava como consumidor e como ser inserido numa sociedade, ele mudou completamente, porque hoje a dinâmica econômica é diferente, com a aceleração, né, de todos os ecossistemas digitais. O fundamento da construção do dado e do uso dele, agora com o IA, muda também as relações, né, de valor que tanto o profissional quanto as empresas precisam construir para conseguir sobreviver dentro das novas relações que existiram. E as relações pessoais, interpessoais, também ganharam uma nova dimensão, né, muito menos funcionais e muito mais emocionais dentro dessa jornada, porque a função é cumprida por robôs, por automações, ou por, né, então essa relação de necessidade funcional também muda, né? Eu acho que Não, é um pouco nesse caminho. Tem um negócio importante que, se você for parar para pensar, assim, a nossa geração, e aí menos a dos meus pais, dos seus pais para trás, porque já é uma geração diferente, é a única geração para valer que vai viver as 3 grandes revoluções da informação. A internet, né? O e-commerce e a parte de apps, mobile, e agora a inteligência artificial. Até a internet, como é que as pessoas se comunicavam? As relações mudaram com a internet. Completamente. Total, completamente. Mas a gente tá aí, a gente conseguiu se ajustar. Até 10 anos atrás era impensável, 15 anos atrás era impensável que um jovem adolescente fosse ser milionário fazendo conteúdo na internet. Como que isso criou essa abundância? Era uma escassez, criou uma abundância de N pessoas que nasceram na internet, hoje estão construindo produtos e negócios gigantescos somente de forma digital, através de entretenimento. O próprio exemplo da Cazé TV, que era um negócio impensável 10 anos atrás. Sim. Mas a Cazé TV tem muito a ver com o desafio entre meios, né? Exatamente. O próprio YouTube suportando todo esse crescimento para criar um contraponto com a TV aberta. Essa mudança a mudança do comportamento, Sim. né? Meus filhos, por exemplo, não assistem TV mais. É somente minhas internet. também não. TV aberta, elas acham... É cringe, é velho. Elas acham... mas por que... Elas sempre viram pra mim, eu tenho uma filha de 11 e uma de 9, elas sempre viram pra mim e falam assim, pai, mas por que você assiste TV aberta? Tipo, né? Ou tá havendo uma programação onde você não tá escolhendo necessariamente o que você tá vendo a cada momento. Exatamente. Né? É um pouco diferente. É difícil a gente dizer para que caminho a gente vai... na verdade, eu acho que... Eu sempre acredito, né, que toda inovação vem das fronteiras, né? Mas nenhuma inovação necessariamente substitui o que existiu antes, a não ser que o que se fazia antes se torna de fato irrelevante, né? Você falou, eu não preciso mais do datilógrafo porque hoje você pode ditar as coisas que vão ser escritas, né? Ou não preciso mais do caixa de banco porque, de fato, você tem todas as ferramentas para controlar as suas finanças na palma da sua mão. Então, você não precisa mais disso. Então, de fato, são profissões que vão ser de fato relegadas ao passado, né? Mas o consumo, né, do conteúdo, do entretenimento, ele tem caminhos que são
talvez muito diversos e que talvez uma coisa não substitua a outra. Eu gosto da programação aberta, e aí meus cabelos brancos me denunciam, porque eu gosto de ter faz parte do meu processo até de descoberta, né? Eu gosto de ver propaganda, porque a propaganda da TV aberta ela é menos direcionada para mim, então às vezes eu vou descobrir, tudo bem que às vezes também irrita, né? Sei. Eu não quero ficar vendo propaganda de medicamentos ou de coisas que infelizmente algumas distribuidoras acabam concentrando muito a comunicação nesse contexto. Mas a própria descoberta, né? Eu falo que uma das coisas que me entristece enquanto consumidor é de ver uma marca que migrou maciçamente para comunicação direcionada e personalizada na internet e deixou de fazer uma comunicação mais massificada, porque eu simplesmente nunca mais vi uma propaganda daquela marca, e era uma marca que eu gostava e consumia, e às vezes eu até esqueci dela porque ela não está mais presente ocasionalmente na minha jornada, né? Ela só está presente se eu gerei um sinal muito objetivo de consumo para aquela marca me encontrar na minha jornada digital. E eu, como um bom heavy user de tecnologia, vou bloqueando um monte de coisa, você acaba cada vez sendo menos exposto a alguns canais. Então, acho que tem esses dois lados da moeda, né? De você... a hiperpersonalização também cria barreiras de conectividade com o consumidor, no ponto de vista de você se fechar muito. A produtividade ela cria passivos também de médio e longo prazo. Sim, com certeza. Dentro dessa jornada, né? Mas, cara, caminhando a gente para o final, voltando ainda um pouco no contexto da propaganda, porque a gente foi bastante longe aí com toda a questão de IA, mas para a gente fechar aqui um pouquinho, cara, quando a gente fala na construção de valor, de novo, do dado, entre dado, inventário e audiência, né, que são três aspectos complementares ou que caminham lado a lado dentro da mídia, o que você acha que tem mais valor entre esses três? É o inventário, é a audiência ou é o dado? Então, a audiência não existe se eu não tenho dado. Eu preciso ter os sinais para construir essa audiência. Pensando em digital, a não ser que você seja, como você falou, a TV aberta, a audiência ela vem pela própria credibilidade do canal e as pessoas estão ali. Então, por exemplo, quando você pensa no supermercado, se você pega os consumidores que estão no supermercado, ele é uma audiência. São as pessoas que estão ali. Mas como é que você alcança essa audiência? Então, hoje, a melhor forma de alcançar é através dos dados. Então, os dados, eu acho que ele é extremamente importante para isso. O inventário, ele acaba sendo um desdobramento do potencial de audiência que você tem. Então, você pega a própria TV aberta. A partir do momento que você constrói uma audiência, a partir de um conteúdo, e no caso do varejo, eu falo que o grande conteúdo do varejo é preço, prazo e frete, se você for no online. Sim. No físico é preço e posicionamento, né? Onde você está posicionado na loja. Sim. Então, mais ou menos, o seu inventário no varejo físico é o seu posicionamento. Então, a partir do momento que você cria essa vontade dessa audiência a partir do seu conteúdo, você consegue criar esse inventário. O inventário é muito mais desdobramento da própria audiência. Volta no chicken egg, né? O que vem primeiro? Eu boto o inventário e aí trago audiência, ou eu trago audiência e depois eu descubro o inventário? Acho que é muito mais fácil montar um inventário depois que você tem audiência. Legal. E achei interessante sua resposta, porque, me corrija, a gente está falando então que eu cuido muito bem dos meus dados, entendo ele, a partir disso eu vou ter clareza das audiências que eu estou construindo. Qual é o meu público? Qual é o meu público, e em cima do meu público eu desenvolvo os inventários. Mas quando a gente vê... Isso serve para qualquer canal de mídia. Mas o interessante é que quando a gente vê o próprio mercado de retail media, talvez seja mais evidente isso, as pessoas olham para o inventário que tem primeiro, para depois como é que a audiência está olhando para esse inventário, e por último eu vou olhar as informações. Como você falou, que a maior deficiência do varejo normalmente é entender o seu próprio negócio e garantir que essa jornada, talvez essa mudança de prioridades talvez seja uma evolução. Por que nasceu assim? Porque, primeiro, assim, existe uma audiência. As pessoas estão lá, como você falou lá atrás. Existe uma intenção de compra. Todo mundo que está lá, pelo menos, tem uma intenção de compra.
Dessa intenção de compra, historicamente, 3% das pessoas compram, 97% não compram. E aí, como é que como é que eu construí audiência na época de Americanas? Construir audiência baseada na intenção de compra mesmo. Então, pessoas que buscaram determinados produtos, então você tem as buscas, ou que navegaram em determinadas páginas de produtos ou categoria. A partir dali, já é uma audiência. É igual o Google. Como é que a primeira segmentação que o Google criou? Pela keyword da busca. Você intencionalmente buscar notebook já diz sobre você, já é o primeiro sinal. Sim. Isso já é audiência. É a primeira segmentação. Ela pode não ser a melhor? Pode não ser a melhor, mas já é alguma coisa. A partir do momento que você escolhe um filtro, você já filtra as audiências. A Globo faz isso. Como é que ela filtra a audiência? Pessoas que assistem Jornal Nacional. Pessoas que assistem Jornal Nacional é uma audiência. Se essa audiência é boa ou ruim, é uma outra história. Sim. E aí você pode microsegmentar essa audiência. Só pessoas que assistem o Jornal Nacional têm essa faixa etária, tem esse perfil de renda, e aí você dá mais clareza sobre a audiência. Eu acho que o varejo ele já fez a primeira parte, a segunda parte agora dá clareza sobre a audiência. Pessoas que buscam por notebook têm esse perfil. E esse perfil não precisa ser liberado para a pessoa, ele pode ser liberado para a inteligência artificial. Para o agente tomar a decisão que vai fazer com que você compre a mídia melhor. Acho que a segmentação ela já existe. Ela é o que eu falo, ela é meio intuitiva, porque as plataformas construíram isso. Ninguém precisou pensar, não, estou construindo uma audiência de notebook. Automaticamente. Então todo mundo aprendeu com o próprio Google. E agora qual é a fronteira? A fronteira é conhecer melhor a audiência. Legal. Porque eu acho que a partir justamente dos aspectos subjetivos dessa audiência é que a gente constrói a visão de conveniência, né? Exatamente. Porque eu sou um pai com 2 filhas, mas eu não é porque eu tenho 2 filhas que eu estou comprando fralda, porque as minhas filhas não estão mais nesse momento. E não é necessariamente o momento, talvez, de comprar, sei lá, uma viagem de adolescente, porque elas são pré-adolescentes. Então você tem que conseguir entender o contexto, né? Não só o dado demográfico em si, mas todo o contexto, né? De vida de cada um. Eu viajo bastante, mas não porque eu faço muito turismo, eu viajo porque minhas filhas estão em uma cidade diferente da minha e eu tenho outras necessidades de recorrência e que não são de entretenimento necessariamente. Exato. Né? Então acho que tudo isso vai compondo esse perfil que a inteligência artificial vai precisar unir outros sinais para conseguir combinar isso e gerar valor. E cara, para a gente caminhar para o final agora, vou fazer algumas perguntas assim que eu vou pedir para você me responder rapidamente, né? Qual produto de mídia que você acha mais subestimado no mercado hoje? Mais subestimado? Vertex Edge. Boa resposta. E qual o maior erro de quem está construindo hoje do que você observa das pessoas que estão querendo construir uma plataforma de mídia hoje? Qual o erro que você acha que eles mais cometem? Acho que um pouco do que você falou, começar pelo inventário. Começar pelo inventário. Muito bom. A inteligência artificial vai mudar mais a criação, o processo de compra ou a mensuração da mídia? Pergunta difícil, né? Criação, o processo de compra ou a mensuração? Aonde vai mais impactar? Eu acho que nenhum deles. Acho que o conhecimento melhor do consumidor. Que vai acabar impactando todos eles. É uma etapa anterior. É. Muito legal. E para quem vai começar uma operação de mídia hoje, qual é o primeiro colaborador que ele deve adicionar? Qual é o primeiro perfil de colaborador que ele deve adicionar dentro da sua estrutura para começar a construir uma proposta de valor de mídia, se você é o dono de uma operação, né, de varejo ou de serviços que tem dados relevantes para ser comercializado como plataforma de mídia? Qual o perfil que você acha que é o primeiro passo? Acho que é um perfil bem... Se pensar em retail media, é um perfil que a gente sempre teve dificuldade, que é um cara que entende de mídia e entende de varejo. Acho que é muito difícil achar um cara que entenda dos dois ao mesmo tempo. Ou ele é só de mídia ou ele é só de varejo. A gente tentou, e tenta até hoje, treinar o mercado com relação a isso. Esse é um perfil muito difícil. Mas eu acho que o cara que entende mais de mídia, acho que ele é importante para poder
trazer uma visão de segmentação, de audiência, etc., para ser essa pessoa para poder capitanear. A área de mídia é uma área mais de marketing ou uma área mais comercial? Como é que é a sua visão? A área de mídia mais comercial. Muito bom. Cara, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Eu acho que se deixar a gente ficaria horas explorando vários temas, porque eu acho que tem muitas nuances no processo da construção da tecnologia e da construção do valor para o negócio. A gente tentou explorar um pouquinho aqui nessa uma hora e pouquinho aqui da nossa conversa, mas queria agradecer de novo a sua presença aqui, desejar muito sucesso obrigado. na sua próxima etapa, no seu próximo empreendimento e com certeza já deixar o convite para futuramente retornar e contar um pouco de quais são os novos desenvolvimentos que você está fazendo aí na sua carreira. Falou, Paulo. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço aí pelo convite. Espero ter contribuído bastante aí. Com certeza. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.